meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero aqui compartilhar mais um vídeo com vocês de uma palavra de Deus. E para não perder muito tempo, eu quero desde já pedir para vocês deixar o seu like e compartilhar esse vídeo e comentar aí. E eu quero ler uma passagem que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 36, que diz assim: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E disse-lhes: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Somente até aqui, no versículo 46, nós vemos aqui no capítulo 24, do autor Lucas. Esse é o último capítulo do livro de Lucas. E a partir desse versículo que eu li com vocês, do versículo 36, nós vemos aqui Jesus se apresentando diante dos discípulos. E os discípulos ficam espantados, eles não acreditam que realmente era Jesus ali, E a Bíblia diz que eles pensavam que era um espírito. E Jesus pega e diz para eles: Sou eu, vejam, em carne e osso, toca-me, para vocês verem e crer que eu ressuscitei. E os discípulos não crendo ainda, mesmo depois de ver e tocar Jesus, Jesus pede o que comer para eles. E Jesus come ali junto com eles. E no versículo 44, diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E no 45 diz: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que eu aprendo com essa passagem bíblica? No meu entender, Jesus, depois que foi crucificado e morto, ele ficou 3 dias na sepultura. E os discípulos não foram os primeiros a ver Jesus. A Bíblia diz que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e outra mulher
tinha visto, tinham ido ao sepulcro para levar as especiarias ali no túmulo de Jesus. E quando elas chegaram, a pedra já tinha sido removida. E elas foram correndo contar aos discípulos, e os discípulos pensou que elas estavam delirando. E Jesus aparece para eles, depois de aparecer a essas mulheres. Jesus aparece aos discípulos, conversa com eles, come com eles, e aí então eles realmente creram que Jesus tinha ressuscitado. O que é ressurreição? É voltar a viver, é retornar à vida. Jesus, depois de 3 dias, ressuscitou e voltou a viver. Não foi só o Espírito de Jesus que teve vida, mas sim o corpo inteiro de Jesus. O sepulcro ficou vazio. Jesus ressuscitou, voltou a viver. Ele morreu e viveu novamente. Tanto é que ele disse aos seus discípulos: toque em mim, vê que sou eu. Jesus viu que eles não estavam acreditando e, para confirmar, Jesus sentou com eles e comeu com eles. Ou seja, um espírito não tem matéria. Um espírito não come. Um espírito não tem carne nem osso. Mas Jesus, sendo santo, ressuscitou, porque o seu corpo é glorificado. Por isso Jesus disse aos discípulos para que eles o tocassem e vissem que Jesus tinha ressuscitado, tinha voltado a viver. Depois de ler essa passagem, Deus falou muito comigo, e eu vendo aqui que depois de Jesus se apresentar aos discípulos, e os discípulos tendo crido nele, a Bíblia diz que abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Assim como aconteceu com os discípulos, acontece com nós também. Nós só vamos ter o entendimento, nós só vamos ter a sabedoria suficiente, nós vamos sentir a presença do Espírito Santo depois que nós realmente crermos que Jesus foi morto, sepultado e ressuscitado ao 3º dia, que ele realmente, depois de ter sofrido, depois de ter ficado 3 dias na sepultura, ele voltou. E se tem uma coisa que o diabo fica furioso ao saber, é que Jesus vive. Essa palavra é muito forte. Jesus vive. Em minhas orações, eu não tinha o costume de falar isso, mas quando eu estou orando na madrugada, quando eu começo a dizer: Senhor, Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus vivente, eu sinto a glória, a presença de Deus ao orar e dizer que Jesus vive. E eu quero dizer para vocês aqui que Jesus vive. Pensa numa palavra que o diabo fica furioso. Pensa numa palavra que estremece o inferno.
é quando você diz que Jesus está vivo, porque o diabo pensou que ia derrotar Jesus, mas foi totalmente ao contrário. Jesus, nesse intervalo de 3 dias, ele foi lá, tomou a chave das mãos de Satanás, está com ele, e a sua próxima vinda e última vinda será para reinar sobre todas as nações, porque a primeira vinda foi para que se cumprisse as Escrituras. Cristo veio como servo, Cristo veio como sofredor, Cristo veio como homem humilde, mas ele veio para nos ensinar, para nos dar exemplo de como nós devemos viver nessa vida. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo diz que ele era imitador de Cristo, e nós também devemos ser imitadores de Cristo. Nós devemos seguir a Cristo. A Bíblia fala que o próprio Jesus disse que nós devemos renunciar às nossas vontades, pegar a nossa cruz e segui-lo. É isso que nos edifica, é isso que nos fortalece, é isso que nos dá força para continuar vencendo todos os dias, batalhando. A vitória só é certa quando nós estamos com Cristo, caminhando junto com Ele. Eu sei que não é fácil, que dias difíceis virão na nossa vida. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Mas isso é normal, são fases da vida. Tudo é passageiro. Se você está ruim, vai passar. Um dia você vai vencer. Use os dias ruins, use os dias de desânimo para te fortalecer. Assim como Jesus ressuscitou e voltou a viver, nós também, depois de passarmos um processo difícil, onde nós estamos, bem dizer, mortos espiritualmente, nós estamos cansados, destruídos, nós também podemos voltar a viver os nossos sonhos, nós podemos voltar a ver que Deus é na nossa vida. Eu glorifico muito a Deus e sou muito grato pelo que Ele tem feito em minha vida e por tudo que Ele ainda vai fazer, porque eu sei que Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida, e que nada é por acaso. A impressão que dá é que Jesus, de ter morrido e ressuscitado, é que o mundo continuou da mesma forma, que as pessoas continuaram más, que as pessoas continuaram pecando, mas Ele morreu, se entregou na cruz por cada um de nós, para nos dar a oportunidade de viver. Por isso nós devemos viver em Cristo, com Cristo, porque um dia Ele irá voltar para buscar a tua igreja, e eu quero fazer parte dessa igreja que será levada nos altos céus. Aleluia, Jesus. Eu creio. Se você não crê, creia. Não faça como os discípulos. Não espere
Jesus te provar, não espere Jesus te mostrar que Ele vive, para você voltar a crer que Ele ressuscitou e que um dia Ele vai voltar para buscar você e que um dia você vai estar na eternidade vivendo uma vida triunfal. Por isso creia que Jesus ressuscitou, porque você crendo, Deus vai abrir o seu entendimento diante de muitas coisas da vida. Deus vai abrir o seu entendimento para você ler, entender a palavra de Deus e refletir, meditar. E você vai sentir no coração essa vontade de compartilhar com as pessoas aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Deus está te mostrando. Você vai sentir também no coração essa vontade de cada vez mais ser separado. Você vai sentir mais vontade de fazer a vontade de Deus. Creia que Jesus ressuscitou. Aleluia. Fica com essa palavra no seu coração. Creia que Deus vai abrir os seus olhos, vai abrir a sua mente, vai abrir o seu entendimento para que você seja um servo de Deus, seja um instrumento nas mãos de Deus, para que Ele te use para transmitir a palavra, para evangelizar, para curar, para fazer uma grande obra na vida de outras pessoas.